Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Já sentiram a presença de Deus? Glória a Deus. Que alegria poder buscar o Senhor junto com você. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Faço parte da liderança aqui da nossa igreja. Sou casada com aquela ruiva mais linda que está sentada ali, a Maitê. E essa noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos aqui precisam de uma resposta de Deus? Posso falar uma coisa? Aumenta a sua expectativa. Abra o seu coração. Sabe, só tem uma pessoa que pode impedir você de acessar tudo aquilo que Deus tem para você viver. Você mesmo. A Bíblia deixa claro para nós que aonde há fé há milagres. A Bíblia deixa claro para nós que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Eu não sei se você percebe, mas todos nós vemos claramente que a nossa vida, ela é feita de ciclos, sim ou não? Ciclos bons, ciclos desafiadores. E eu tenho certeza que independente do ciclo da vida que você está vivendo, você tem sonhos que você quer que se realize, sim ou não? E muitas vezes quando a gente olha para os ciclos que a gente vive, para os sonhos que a gente tem, a pergunta que muitas vezes a gente se faz é: o que aconteceu para chegar nesse lugar, é ou não é? Porque muitas vezes, por mais que você tenha sonhos, planos, você se planeje, você faça a sua parte, nem tudo sai como você quer, é assim ou não é? Tem fases da nossa vida que a gente não sabe nem por que vive. Tem diagnósticos que a gente recebe que a gente não sabe nem por que recebeu, é ou não é? E sabe, se tem uma coisa que o Espírito Santo falou muito ao meu coração nessa tarde, é sobre pessoas que aprenderam a sonhar independente do cenário que está. Sabe, nessa noite eu quero encorajar você, inspirar você, através de uma história que fala muito comigo. Acredito que você já deva conhecer, que é a história de um jovem chamado José do Egito. A Bíblia vai dizer que ele é filho do grande príncipe de Israel chamado Jacó. Gabriel, quem que foi Jacó? Foi um grande príncipe de Israel, um dos líderes das 12 tribos. E a Bíblia vai dizer que o primeiro encontro de Deus com Jacó foi num cenário muito desafiador. A Bíblia diz que ele sai fugido da sua casa, porque seu irmão queria matar ele por causa de herança. Ele pega a sua roupa do corpo, sai em direção ao deserto, e a Bíblia diz que no meio do deserto, ele fica cansado. Ele vê uma pedra, e ele pensa: vou deitar um pouquinho aqui. E a Bíblia diz que no meio do deserto, apenas com uma pedra como travesseiro, a Bíblia diz que ele dorme e que ele sonha. Diga assim: dormir e sonhar. Ele sonha o quê? Diga bem forte assim: o sonho de Deus. A Bíblia diz que ele sonha, ele vê uma escada que dá da terra aos céus, ele vê anjos subindo, anjos descendo, e a Bíblia diz que quando ele acorda, ele fala: esse lugar verdadeiramente é a casa de Deus. O primeiro encontro de Deus com Jacó foi através de um sonho, em meio a um deserto, onde tudo que ele tinha era uma pedra para dormir. Gabriel, o que você quer dizer? Se você tem mão para levantar, levanta, que eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não importa o deserto ou a adversidade que você está passando, nenhum deserto ou provação vai ser grande o suficiente para te impedir de viver os sonhos de Deus se acontecer na sua vida. Nada vai impedir você de deitar e de dormir, nada vai impedir você de sonhar, porque o que determina se você dorme e sonha não é o cenário que você está, mas é o Deus que você tem. Aleluia. Aleluia. Pode celebrar Jesus. Aleluia. Depois desse dia, ele começa a se relacionar com Deus. Jacó tem filhos, e um dos seus filhos, o filho da sua velhice, chamado José, a Bíblia vai dizer que quando ele tem 17 anos, Deus vai visitar ele com um sonho também. E o sonho que ele tem é um sonho de grandeza, é um sonho que fala do futuro, é um sonho que Deus mostrava para ele, que tudo aquilo que ele imaginou, sonhou como filho de um príncipe de tribo, não se comparava com aquilo que Deus tinha para ele viver. E você sabe normalmente quando o sonho não é seu, quando o sonho é muito maior do que você, é ou não é? Quando você olha para aquilo que está dentro de você, você fala: cara, os meus recursos não são suficientes, a minha habilidade não é suficiente, o meu network não é suficiente, isso aqui para acontecer só pode ser José tem um sonho, e a Bíblia diz que quando ele tem esse sonho, ele compartilha com seus irmãos, compartilha com seu pai, e a Bíblia diz que eles não entendem o sonho de José. José sonha com o sol, com a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Seu pai, como já tinha tido um encontro com Deus através de um sonho, ele vai tentar interpretar, ele fala assim: você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você?
Diga bem forte para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim: as pessoas têm muita dificuldade de identificar e de representar os sonhos que Deus tem para você. Jacó interpretou o sonho dele errado, porque ele estava achando que o sol era ele, que a lua era sua esposa, e que as 11 estrelas eram seus 11 filhos. Mas quando José vira governador do Egito, a sua mãe já estava morta, deixando claro que o sol era Faraó, a lua era Jacó, e as 11 estrelas eram os 11 irmãos. Não fique triste quando as pessoas não conseguem interpretar os sonhos que Deus tem te dado. Não tem como um humano compreender aquilo que é divino. Não tem como as pessoas naturais compreender aquilo que é espiritual. Guarde seu coração. O que Deus tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao seu coração. Gabriel, o que você quer dizer? Que essa noite Deus trouxe você aqui para lembrar de você, que você tem sonhos guardados aí dentro, que os cenários não podem impedir você de sonhar, que as dificuldades não podem matar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você precisa acreditar, mesmo que todo mundo está duvidando. Quando ele conta esse sonho, o pai não entende muito bem, mas a Bíblia diz que Jacó guardou aquelas palavras no seu coração. Naquele dia, a Bíblia vai dizer que Jacó vai fazer uma roupa para José. Jacó viu potencial no filho e falou: esse cara vai governar, vou investir nele. Jacó vai lá, faz uma roupa diferente de todos os seus irmãos. A Bíblia diz que Jacó prepara uma túnica colorida. Quando ele entrega essa túnica a José, a Bíblia diz que os seus irmãos começam a ficar extremamente enciumados e a querer matá-lo. Jacó olha para José certo dia e fala assim: vai a Dotã, veja como são os seus irmãos e volte e me traga notícias. A Bíblia diz que quando José desce a Dotã, os seus irmãos não estão lá. A ordem que ele recebeu foi: desça a Dotã, veja os seus irmãos e volte para casa, me dando notícias. Quando ele chegou lá e os irmãos não estavam, o que ele devia ter feito? Voltado para casa. Só que a Bíblia diz que estava passando um estranho perto dele, e o estranho disse: você está procurando os homens que estavam nessa terra? Ele disse: estou. Ele falou assim: eles desceram a Siquém, vai lá que você vai encontrar eles. E a Bíblia diz que quando ele chega lá onde seus irmãos estavam, na hora que os seus irmãos o vê de longe, fala: lá vem o sonhador. Eles pegam José, jogam José numa cisterna, tira a túnica dele e fala: vamos matar ele. O Espírito Santo entra num dos irmãos e eles falam: não, gente, vamos matar não, ele é nosso irmão. Vamos vender ele como escravo, vamos manchar a roupa dele de sangue e vamos falar para o nosso pai que algum animal comeu ele. E a Bíblia diz que eles vendem José, e agora eles voltam para casa com uma túnica ensanguentada. Quando eles chegam em casa, Jacó pergunta: cadê José? Eles olham e falam: a gente achou essa túnica. Essa túnica não é dele? A túnica era de José, sim ou não? Sim ou não? Mas o sangue era dele? Presta atenção. Jacó, na hora que vê aquela túnica, e por saber que a túnica era do filho, ele achou que o sangue também era. E a Bíblia diz que Jacó acreditou naquela mentira que eles apresentaram diante dele. Jacó vai sofrer por 13 anos por causa da mentira que contaram para ele. Porque há mentiras que quando entram no nosso coração nos paralisa, sim ou não? Jacó, a partir daquele dia, ficou pensativo: o quê? Deus deu um sonho de grandeza, Deus deu um sonho que esse menino ia governar. Cadê os sonhos de Deus na vida da minha família? Se Deus realmente é na minha casa, por que deixou acontecer isso com meu filho? E Jacó passa 13 anos abatido, frustrado, desanimado, por causa de uma mentira que lhe foi contada. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço muitas pessoas que vivem uma vida paralisada porque acreditam em mentiras contadas. Eu não sei se você sabe, mas a maior força do inferno não está no poder do diabo, mas está na mentira que ele conta. Porque o poder do diabo você repreende no nome de Jesus, a mentira não. Quantas pessoas eu conheço que quando pega um laudo médico desfavorável fala: essa aqui é a minha realidade agora, daqui a alguns anos eu vou morrer. Quantas pessoas já conversaram comigo e falaram: Gabriel, eu estou desanimado, eu quero me matar. Por quê? Cara, eu sempre sonhei em empreender, eu sempre sonhei em ter meu negócio, abrir minha sociedade, deu errado e todo mundo falou para mim. Eu falei para você que isso não ia dar certo.
eu não quero mais tentar nada. Quantas pessoas não conseguem se abrir para um novo nos seus relacionamentos, porque uma vez abriu o seu coração, foi frustrado, e fala, se eu não fui feliz com essa pessoa, eu não vou ser feliz com mais, e vive anos e anos amargurado, triste, por causa de uma mentira contada. Guarde isso no seu coração. Deus não chamou você para viver as mentiras do diabo. Deus chamou você para viver as verdades do céu. Gabriel, o que você está dizendo? Que a nossa verdade é uma só. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ela se esvaziou de si mesmo, veio para essa terra, encarnou, andou no nosso meio e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que importa não é o que as pessoas te apresentam, o que importa é que Jesus diz sobre você. Gabriel, o que Jesus diz sobre mim? Que você é profundamente amado, que você é altamente favorecido, que portas se abrem diante de você e que nada pode parar quem Deus quer abençoar. Celebra Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa noite mentiras do diabo está caindo sobre a vida de pessoas aqui. Tem pessoas que vai sair daqui nessa noite dizendo, túnica ensanguentada na minha vida nunca. A primeira decisão que você precisa ter para viver uma vida extraordinária é decidir não acreditar nas mentiras do diabo. E depois disso, Gabriel, José foi vendido como escravo pelos ismaelitas por um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Potifar como escravo, a Bíblia diz assim, e Deus era com ele. Posso falar uma coisa? Nem sempre as coisas darem errado é sinal de que Deus não está com você. Quantas vezes eu já ouvi, se Deus é com você, por que a sua vida está assim? É assim ou não é? Cadê esse Deus grande que você fala que prega, sendo que você vive uma vida pequena? Já ouvi essas coisas. Que fé é essa? Que te leva para o céu, mas não te abençoa na terra? As pessoas, elas gostam de determinar quais são os indicadores de que Deus está com alguém ou não. Mas olha o que a Bíblia diz, que na casa de Potifar, José prosperou. Por causa de mais uma mentira, José foi para a cadeia, e a Bíblia diz que na cadeia, José liderou. O tempo passou, 13 anos depois, Deus honrou José, José assumiu o governo do Egito, e olha o que a Bíblia diz, e José governou. Diga bem forte, ele prosperou, ele liderou, e ele governou. Você precisa entender algo, José foi bênção em todos os lugares por onde ele passou. Tem pessoas que ficam esperando a circunstância mudar, a situação mudar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não pode depender da situação para mudar, você precisa ser o agente de mudança nos ambientes que você está. José na casa de Potifar foi uma bênção, na cadeia foi uma bênção, no governo foi uma bênção. Deus não entregou o governo sem ele mostrar que era fiel, como escravo e como prisioneiro. Gabriel, o que isso quer dizer? Essa é a segunda coisa que você precisa decidir. O quê? Decida ser bênção por onde você passar, independente do que fizerem com você. Porque não é sobre o ambiente que você está, não é sobre o que as pessoas fazem com você, é sobre quem Deus quer se revelar através de você no ambiente que você está. José foi uma bênção. Posso falar uma coisa? A sua fidelidade em ser um canal de Deus aonde quer que você vá é o que te dá a autoridade para governar. Qual que é o problema de muita gente? Elas são uma bênção na igreja, mas não são uma bênção em casa. Elas são uma bênção na igreja, mas não são uma bênção no seu trabalho. São uma bênção na igreja, mas não é uma bênção na sua família. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer usar você aonde você estiver, independente do lugar que você está. E você precisa estar disposto e disponível para atender. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, minha esposa chegou em mim e falou assim, amor, nossa cachorrinha não está muito bem, preciso levar ela no veterinário. Eu olhei e falei, pode deixar que amanhã eu levo. Peguei a cachorrinha no outro dia, fui no veterinário.
Cheguei lá no veterinário, a moça estava examinando ela e conversando comigo, e eu vi que a moça estava meio abatida. Eu falei assim para ela: tá tudo bem? Ela olhou para mim e falou assim: não tá. Minha mãe acabou de descobrir que em 6 meses ela vai ficar cega e não tem o que fazer. Não há procedimento que possa ajudá-la. Minha mãe está desesperada, eu estou desconsolado, minha mãe é muito ativa. Na hora, irmão, meu coração queimou. Eu falei: Senhor, mas eu vim aqui para receber uma consulta para o cachorro. E o Espírito Santo dentro de mim falou assim: ó, ora por ela. Eu falei: não, não é Deus não. E aquilo queimou de novo meu coração. Oferece oração. Aí eu peguei, olhei para ela e falei assim: moça, se você quiser eu posso orar por você, posso orar pela sua mãe. Aí ela olhou para mim e falou assim: que bom que a minha mãe está aqui no fundo. Eu falei: então é para orar mesmo. E eu, como um bom pentecostal, tinha um óleo ungido no carro. Falei: pera aí que eu já volto. Saí correndo, peguei o óleo ungido. Na hora que a senhora chegou, eu falei: posso orar pela senhora? A senhora crê? Falou: creio. Peguei o óleo, taquei óleo no olho dela. Falei: fecha o olho aí que eu vou orar. Coloquei a mão no olho dela. Falei: em nome de Jesus, seja curada agora. E na hora que eu orei, irmão, por Deus, eu senti que algo saiu de mim. Na hora me veio a passagem de Jesus, da mulher que toca no manto dele. Ele diz: de mim saiu virtude. Na hora que eu senti isso, o Espírito Santo falou assim para mim. Eu curei ela, pode falar para ela. Eu falei: Deus, cura meu cachorrinho também. Aí ela olhou assim para mim, falei: amém? Ela falou assim: amém. Eu falei assim: volta no médico, refaz os exames. Ela falou: por quê? Eu falei assim: Deus falou para mim que você está curada hoje. Aí ela olhou assim para mim, meio assustada, falou: você tem certeza que você está falando? Eu falei assim: sou homem de Deus, pode ir. Eu conheço a voz que fala comigo. Passou uma semana, ela me ligou. Falou: rapaz, você não sabe. Eu falei: o quê? Eu voltei no médico, pedi para refazer os exames. Ele não queria, falou que já fiz 300 vezes. Eu insisti, ele fez de novo. Voltei lá para ver o resultado dos exames. Sabe o que aconteceu? Eu falei: o quê? O médico não sabe o que fala, porque ele falou para mim que não tem mais nada na minha visão. Está totalmente curado. Celebra Jesus. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Que Deus não está preocupado com o ambiente que você está. Ele está preocupado se você quer deixar Ele te usar. José decidiu ser uma bênção, ainda nos ambientes que as pessoas decidiram traí-lo, feri-lo e machucá-lo. O tempo passou. E o que aconteceu? Virou governador. Quando ele estava lá governando, a Bíblia diz que veio 7 anos de muita abundância, de muita fartura. E a Bíblia diz que nesses 7 anos eles recolheram comida, guardaram a 5ª parte. Depois de 7 anos de fartura, começou 7 anos de escassez. E aí teve um dia que José estava lá olhando as pessoas comprando comida, que as pessoas vieram de todas as regiões para comprar comida no Egito, porque era o único lugar que tinha. E a Bíblia diz que de longe ele olha e ele vê os seus irmãos. Seja sincero, irmão. José era o governador. A Bíblia diz que abaixo dele era todo mundo, acima dele só era o faraó. Se ele quisesse mandar matar os seus irmãos, ninguém ia perguntar nem porquê. Iam chegar, iam matar e ficar quieto. Seja sincero, o que você faria com alguém que te vendeu, te traiu, te fez passar 13 anos sofrendo? O que você faria com uma pessoa dessa na hora que você visse ela? José olhou eles de longe. A Bíblia diz que quando ele olhou, ele reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Posso falar uma coisa? Por que José reconheceu os seus irmãos e seus irmãos não reconheceram? Porque pessoas sem propósito, pessoas que gostam de criticar, de falar mal, nunca muda, continua sempre igual. Mas quando você caminha com Deus, chega uma hora que você se torna irreconhecível. Porque quem olha para você não vê você, vê o Deus que mora em você. José ficou irreconhecível. A vida foi muito dura com ele, mas Deus foi muito bom com ele. E ele teve que tomar uma decisão. Qual? Ou ele poderia se vingar, ou ele poderia perdoar. Eu posso te falar algo que o Espírito Santo falou comigo? Grande parte das pessoas não rompem na vida porque elas querem ser o governador do mundo, mas elas não abrem mão de ser escravo das suas emoções. E para Deus
Não importa a posição, o título que você tenha lá fora, se você dentro de você ainda é refém da mágoa, do ódio, do ressentimento. Deus não chamou você para governar o mundo lá fora, ser um herói lá fora e um leproso dentro de casa. Deus não chamou você para viver uma vida de hipocrisia, uma vida em que para todo mundo está tudo bem, mas você todos os dias fica chorando falando: Deus, estou depressivo, estou ansioso. Ei, tem muita coisa que você vai acessar quando você aprender a perdoar, porque o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você. Posso te falar mais? Tem muita coisa que acontece na sua vida que não tem nada a ver com você. Sabe essa história do cachorrinho? Quando eu saí de lá, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Não tinha nada a ver com você, Gabriel. Não tinha nada a ver com esse cachorro. Eu falei: então por que o Senhor me trouxe aqui? Ele falou: Gabriel, tem horas que coisas vão acontecer com você que não tem nada a ver com você. Eu só estou trabalhando na vida de quem te cerca. Tem coisas que você sobe e você fala: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso bem na minha casa? Por que bem na minha família, Deus? E Deus está olhando e está dizendo: filho, não tem nada a ver com você. Esse processo está sendo dolorido para você, mas está curando todo mundo que está ao redor. Ei, essa é a noite que Deus marcou para você deixar aqui tudo que um dia te prendeu no passado. Gabriel, mas ele me feriu, perdoa. Gabriel, mas ele me prejudicou, perdoa. Gabriel, mas ele me traiu, perdoa. Gabriel, mas ele me abandonou, perdoa. Gabriel, ele me rejeitou, perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Por quê? Porque Deus não quer ver você sendo governador do mundo, escravo de você mesmo. O Filho quer te libertar de você mesmo. 3 coisas que aconteceram nessa história que mudaram o rumo da história de José, e nós podemos aplicar na nossa vida. Primeira, você não pode aceitar as mentiras do diabo. Segundo, você precisa decidir ser bênção por onde você é. E terceiro, você precisa aprender a perdoar, porque você perdoa na terra e Deus te dá acesso às coisas dos céus. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Se essa palavra falou com você, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Sabe, essa é a noite que Deus marcou.